Neste terceiro bloco, falando aqui na Band News FM sobre gestão da qualidade dentro das organizações, a gente vai fazer um fechamento agora sobre a norma ISO 9001 e em seguida vamos detalhar aí a ISO 18001 e também a OSAS. O Marcelo Godoy, que é nosso convidado aqui, o Marcelo Godoy, que é graduado em Engenharia, com pós-graduação em Engenharia Econômica e também Administração Financeira. E, além disso, ele é auditor líder nas normas ISO 9001 e ISO 14001 e Total Quality Control por uma entidade japonesa, além de fazer também um trabalho como coaching. Marcelo Godoy, vamos, para a gente fechar essa história da ISO 9001, dizer o seguinte: ainda hoje no mercado, quais são os setores que mais demandam a certificação pela ISO 9001? O setor industrial é o que demanda mais, né? Que a gente tem mais demanda. Isso é o nosso caso lá, né? Nosso exemplo, né? Mas a gente tem uma área de construção civil também, que tem muitos prestadores de serviço, projetistas, né? As próprias construtoras, né? E temos também o comércio também, que também faz a demanda para a gente. Então, hoje não tem, assim, uma especificidade da norma, não. Ela está atendendo a todas as áreas, né? Ou seja, ela é versátil para se adequar a qualquer segmento. Qualquer área, qualquer segmento, né? Basta ter um consultor, né, que sabe fazer essa leitura, que é muito importante, é fundamental isso. Todas as áreas ela atende, né? Todas. Quer dizer, o mais adequado da consultoria, então, na ISO 9001 ou mesmo em qualquer norma, é que esse consultor tenha experiência naquele setor de atuação da empresa, exatamente, né? Porque ele ajuda a fazer uma leitura melhor dos processos. Ajuda, é muito melhor, melhora muito. Vamos bom. Agora, então, Marcelo Godoy, a gente tem que falar aí para o nosso ouvinte, estamos devendo falar sobre a ISO 14001. Quais são os setores ou as demandas às quais ela se aplica melhor? Isso, então vamos falar da 14001 e da 18001, né? Isso, exatamente. Vamos colocar as duas juntas. Isso, Quando você tem o seu sistema operacional, então, como é que a gente usa um termo, né? Rodando, né? Ou seja, funcionando, né? Certamente esse sistema operacional vai interagir ou terá uma interação com o meio ambiente, não é isso? Então, como gerir isso? Como ter essa gestão com esse meio ambiente, né? Ou seja, o impacto que o seu negócio causa, isso, querendo ou não. Qual que é o impacto? Quais são os riscos, né, com relação ao meio ambiente? Como que você gerenciaria isso, né? Você pode fazer isso sem uma implantação da 14001, né? Mas aí veio a norma, a 14001, e estabeleceu um padrão, um procedimento padrão para você fazer essa gestão do meio ambiente. Ou seja, dessa interação da sua empresa com o meio ambiente, né? E da mesma forma é a OSAS 18001, né, que é uma entidade inglesa, né, que aliás a versão 2015 da ISO 9000 já está providenciando ter a ISO, né, 9001, 14001 e faltou o número aqui, acho que é 45.000, que seria o OSAS, né, me perdoe o ouvinte, faltou o nome. Mas assim, a ISO de tal forma que a ISO vai ter as três normas, ou seja, para o operacional, para meio ambiente e para segurança e saúde também. Então a gente estaria resumindo 3 normas em uma só, seria isso? Não, elas terão 3 normas, 3 certificações, serão separadas, okay, né? Uma preocupa com o sistema operacional, a outra com o meio ambiente e a outra com a segurança e saúde ocupacional, né? Pois é, vamos falar então um pouco mais da OSAS 18001, que diz respeito à saúde e segurança do trabalhador. Quais são os pontos mais importantes, que tipo de mudança que a certificação OSA chega a provocar em uma empresa? Normalmente, você tem, isso é de obrigação, que a gente chama de as chamadas NRs, normas regulatórias. Isso, exatamente, as normas regulatórias, né, do Ministério do Trabalho, ou seja, elas vão regular sobre a interação das pessoas com a empresa, ou com a organização, ou coisa assim. Então você tem lá um conjunto de procedimentos que você deve fazer conforme as NRs. Né? Então a legislação já protege bem o trabalhador nesse sentido, ou seja, ela vai, vamos pegar, por exemplo, a construtora, por exemplo, né? A construtora deve ter uma área de vivência, deve ter escritórios, deve ter segurança junto aos andaimes, a trabalho em altura, enfim, tudo isso já é regulamentado, bastante regulamentado pelas NRs. Aí vem a certificação, mas como
como gerir melhor isso, né? Como fazer um trabalho melhor, uma sedimentação disso. Né? A ISO seria a OSAS, aliás, 18.001, seria um guarda-chuva dessas normas ou não? Não. Ela vai ter um procedimento, um conjunto de procedimentos que induz ou que certifica, vamos dizer aqui a palavra, né? Ele certifica a empresa de que ela está gerindo bem a relação dela com o trabalhador, com a segurança e saúde ocupacional. E tem alguma empresa, Marcelo Godoy, que tem a obrigação por lei de ter estas normas bem implantadas, ou seja, de ter que obter essas certificações, ou isso é uma escolha da empresa, ela pode ou não ter? Você abriu um capítulo aí enorme agora, né? Mas a gente vai ter que resumir, porque o tempo está correndo. Hein? Isso, então vamos lá. Vamos dizer assim, com o desenvolvimento da economia, essa coisa toda, alguns setores, vamos pegar então a área da construção civil, eu posso citar outros, a área de transporte, a área da agricultura, né? Alguns desses setores foram usados o direito da compra, o poder do uso da compra, né? Os clientes desses setores falaram, olha, eu só compro se tiver o certificado. Então existe isso, por exemplo, na construção civil você tem um programa, que é o PBQPH, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, né, na habitação, que é para a construtora. Mas essa é uma escolha comercial do comprador, não é uma legislação que obriga. Não temos legislação, não. Isso é um uso de poder de compra. Entendi, é o mercado exercendo aí o seu poder de pressão. Bem lembrado, nós não temos uma legislação obrigando ninguém, não. É o poder de compra. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, ela só libera o financiamento se tiver o certificado. Né? Quer dizer, é uma busca de tentar dar mais qualidade para o consumidor final. Mais qualidade, mais segurança, né? É isso mesmo. Exatamente. Vamos falar agora, a gente falou então de certificações de processos, né? De trabalho, de modos de trabalhar dentro das empresas, mas existem também as certificações de produto. Quais são as principais diferenças entre elas? A certificação de produto, ela está voltada para o produto em si. Né? Então, por exemplo... já que eu estou falando de construção civil, você vai comprar lá, por exemplo, um tubo de PVC, né? Sem falar as marcas, né? Você vai lá comprar um tubo de PVC. Esse tubo, ele é certificado, né? Ele tem regularidade com a norma, né? Aí, nesse caso, algumas certificações, Inácia, são compulsórias mesmo, né? Eu me lembro aqui, extintores de incêndio, por exemplo, né? Preservativos, né? O Inmetro seria o principal de produtos que estão no comércio, né? O Inmetro seria. De maneira geral. Que é um certificador brasileiro, né? Um órgão nacional, o Inmetro. Isso, nacional, e ele é responsável por essas certificações, né? E às vezes compulsória. Aí é legislação mesmo, né? Aí você tem que cumprir mesmo, né? Ventiladores, por exemplo, você tem que passar por um processo de certificação do seu produto, porque senão você não vai vender, né? É possível que um produto tenha certificação, ou seja, do produto em si, mas que o processo que está por trás ali da produção não seja certificado por uma norma de qualidade, por exemplo? Pode acontecer isso. Ou seja, você tem um produto, por exemplo, vamos pegar um ventilador. Ele é certificado pelo Inmetro, né? Ele tem a certificação de produto e o seu sistema operacional não é ISO. Pode acontecer isso. Para a gente entender, a certificação de um produto, ela parte do exame do produto. Exame do produto. A entidade, por exemplo, se for um Inmetro, ele não vai à indústria que produz para ver como é feito o ventilador. Vai também? Vai. Então ele também estuda o processo de produção? Estuda o processo de produção. Mas ele pontua se o processo for equivocado? Dependendo do produto, você vai ter processos... vamos dizer assim, exigidos na certificação compulsória. Né? Então, isso acontece às vezes em relação ao meio ambiente, né? Ou seja, para você ter a certificação do produto X, você tem que tomar cuidado, por exemplo, com o meio ambiente ou com a segurança e saúde, né? Nessas áreas mais que envolve a questão de contaminações, né? Então você vai não só no produto, mas você vai também exigir nos processos para que tenham
qualidade, conformidade segurança, ali, né? conformidade. Inclusive. Que é uma palavra, aliás, ótima para a gente falar de qualidade, é a tal da conformidade, não conformidade. Quem já trabalhou em empresa que passou por processo de certificação, repete isso aí quase como um mantra, né, Marcelo? Não, isto não tem conformidade com a norma. E aí você vai ajustando o seu processo de trabalho. Ouvintes, o nosso convite agora para o próximo bloco é o seguinte: a gente vai falar do valor que essas certificações têm, seja em processos ou produtos, para o consumidor final. A gente já começou um pouquinho a dizer que o mercado, né, aí no business to business, que é o B2B, ele costuma exercer o seu poder de compra em especial, exigindo que as empresas fornecedoras de uma cadeia de suprimentos tenham mais qualidade para integrar essa cadeia. E a gente vai entender agora, na visão do Marcelo Godoy, que é o nosso convidado, um consultor muito experiente nessa área de gestão de processos de qualidade, se o consumidor brasileiro em especial, mas também a gente vai falar um pouco do resto do mundo, se dá mesmo valor a estas certificações de qualidade. A gente faz um intervalo rapidinho aqui na Band News FM e voltaremos daqui a pouquinho nos 89,5. Acompanhe.